Nosso próximo palestrante, senhoras e senhores, é Diogo Nascimento Bussi. Ele é um verdadeiro exemplo de que a força de vontade e o amor são capazes de mudar uma vida. Ele vivendo por 13 anos como usuário de drogas, conhecendo a face mais amarga da vida e enfrentando os piores pesadelos, ele encontrou no nascimento do seu filho o seu elo com o mundo e, por meio da paternidade, retornou o controle de sua vida. Livrando-se desse submundo, hoje ele é advogado, professor universitário, mestre em Direito das Relações Sociais pela Universidade Federal do Paraná, Legal Law Master pelo IBMEC, pesquisador vinculado ao CNPq, ex-diretor de Políticas sobre Drogas da Prefeitura de Curitiba, além de ter presidido o Conselho Municipal de Políticas sobre Drogas. Atualmente é conselheiro no Conselho Estadual de Políticas sobre Drogas. Ele também foi um dos advogados da família Fischer, que vimos há pouco na imprensa, que lutou para trazer de forma legal para o Brasil um medicamento que tem em sua substância é derivada da maconha e que serve de tratamento da pequena Anne, A luta resultou em uma conquista histórica para o país. Então, com muito prazer, convidamos Diogo Nascimento Bussi. Boa tarde a todos, é uma satisfação muito grande estar aqui em Foz. Quero agradecer esse convite ao Denis e à sua querida família que me acolheu de uma forma muito receptiva aqui. Eu sempre me senti muito bem nessa cidade. E eu quero agradecer também a todas as pessoas aqui de Foz do Iguaçu, porque eu sempre me senti muito bem aqui em Foz. Eu acho uma coisa que sempre me chama muita atenção, é essa percepção que a maioria das pessoas tem aqui de que nós somos uma grande família, a família humana. E o próprio nome da revista, mostra muito bem essa percepção de que as fronteiras às vezes são convenções, geográficas, políticas, mas a família humana ela é uma só, ela é universal e não existem fronteiras quando o assunto é ajudar o próximo, ajudar o ser humano. Por isso que eu me sinto muito feliz sempre que eu venho para cá, porque eu percebo esse clima, essa energia aqui. Eu acho que Foz do Iguaçu é uma cidade muito espiritualizada, então eu sempre percebi aqui esse sentimento acolhedor, me sinto muito bem de estar aqui. E a minha ideia aqui hoje é estabelecer um diálogo sobre a minha história de vida, sobre a minha trajetória. Não é por isso que eu denominei essa apresentação de A Trajetória de um Despertar, porque eu acho que não existe nada mais, nada que nos ensine tanto quanto a nossa própria caminhada, quanto a nossa vida. E é por isso que a minha ideia aqui hoje é compartilhar um pouco da minha história, do meu trabalho nos últimos 7 anos, e também por que eu me envolvi com essa temática. Os senhores podem perguntar por que um advogado, de repente, se envolveu com a temática da política sobre drogas. Bom, antes de qualquer coisa, eu sou um cidadão indignado. Acho que, como a maioria de vocês aqui, eu sou um cidadão indignado com o fato de vivermos em um país que tem as maiores índices de arrecadação tributária de todo o mundo e onde nós vivenciamos serviços públicos de baixíssima qualidade, de um modo geral. Recentemente, nós tivemos aí a divulgação de uma pesquisa que mostrou que o Brasil é o pior país dentre os 30 pesquisados em retorno dos impostos que são arrecadados no mundo todo. Então, isso é uma situação que me indigna muito. Eu não consigo mais aceitar essa realidade e ficar de braços cruzados, até mesmo porque essa é uma situação que repercute de forma bastante significativa na política de drogas, na estrutura que nós temos para reduzir os problemas associados ao uso de drogas. Olhando essa planilha, essa pesquisa, ouvindo os PIBs, os números, sempre que eu me deparo com essa realidade, eu me pergunto, eu falo, nossa, o problema não é recurso, eu acho que o recurso ele existe. Onde é que esses recursos estão sendo implementados, destinados e canalizados? E isso de certa forma, traz aquela indignação, porque diante de tanto PIB, diante de tantos índices,
Eu hoje vejo, há muitos anos, na verdade, eu vejo que se uma família que sofre há muitos anos com o problema das drogas dentro de casa, precisar de um suporte, dificilmente ela vai encontrar uma estrutura, uma rede eficiente que seja capaz de atender aquele filho, aquele parente querido que está passando por problemas relacionados ao uso de drogas. Isso me leva a ter uma constatação, sempre que eu vou falar de política de drogas, eu costumo fazer a seguinte reflexão: nós estamos diante de um problema complexo. A complexidade do problema diante do qual nós nos encontramos, quer dizer que as soluções para esse problema, ou as soluções para a gente reduzir os problemas relacionados ao uso de drogas também são complexas. Portanto, desconfiem daqueles que se colocam como os portadores da solução para esse problema, ou que trazem soluções milagrosas, simplificantes, como a internação compulsória, por exemplo, fosse capaz de resolver todos os problemas associados ao uso de drogas. Porque a gente está diante de um problema complexo, que envolve várias questões, principalmente sociais, como as referentes à cultura, o acesso de alternativas profissionalizantes, esportivas, culturais, educativas. Eu costumo propor sempre, para nossa reflexão, nós podemos construir 20 presídios, nós vamos encher os 20 e não vamos resolver os problemas da droga. Agora, vamos experimentar encher de bibliotecas, de espaços culturais, com acesso à internet, né, de alternativas profissionalizantes, esportivas, professores de educação física, treinando, identificando futuros talentos esportivos, para ver se em 5 anos nós não reduzimos drasticamente os problemas associados ao uso de drogas. Eu trago isso para nós percebermos que há muitos anos nós reproduzimos uma cultura que é muito simplista, que acredita que os problemas relacionados ao uso de drogas serão resolvidos exclusivamente com a polícia, como se a questão da droga fosse uma questão exclusivamente de segurança. E para mim é muito claro que trata-se de um problema muito mais complexo, que envolve muitas outras questões que nós precisamos refletir. E uma dessas questões é a qualificação do processo político. Eu quero contar um pouco para vocês, porque eu sempre me perguntei o que fazer então, e eu quero contar para vocês como eu cheguei à Política Municipal sobre Drogas de Curitiba e o que eu pude fazer nessa experiência. Bom, a primeira coisa que eu acho que eu me perguntei, né, e diante daquela questão o que fazer é, como uma pessoa gasta, por exemplo, R$1 milhão para ser candidato a vereador de uma cidade como Curitiba, por exemplo, sendo que nem nos 4 anos de mandato ela vai receber aquilo que está investindo numa campanha. Eu pensei o seguinte: para mudar a política, nós precisamos mudar a campanha política. Não tem sentido investir tanto dinheiro numa campanha política. Por isso, eu, pouco mais de 2 anos atrás, eu me reuni com um grupo de amigos que também eram cidadãos indignados, e nós resolvemos fazer uma campanha, mas ela tinha um objetivo muito claro: nós não gastaríamos grande quantidade de dinheiro. E eu procurei um amigo meu, que é diretor de cinema, e ele me sugeriu, falou algo que nunca mais saiu da minha cabeça. Ele falou: Diogo, por que não trazer um pouco de entretenimento, até a arte, para as campanhas políticas? Eu falei: é isso mesmo, é isso que eu quero. E eu convidei um amigo que é ator, e nós, com a ajuda desse meu amigo, que é diretor de cinema, nós produzimos uma série de vídeos que em pouco tempo alcançaram uma grande repercussão nas redes sociais. Nós fizemos um plano de gestão política, eu e esses meus amigos, baseados também na política de drogas, mas também em propostas de mobilidade urbana e cultura para a cidade de Curitiba, e nós registramos em cartório esse plano e publicamos na internet. Isso gerou uma onda de compartilhamento incrível, e ao final de todo esse processo, nós conseguimos um resultado surpreendente
para os padrões de Curitiba, da capital do estado, eu consegui 4.240 votos. Para vocês terem uma ideia, teve vereadores que se elegeram com 2.800 votos lá em Curitiba. Eu não fui eleito, mas eu tenho certeza que o objetivo foi alcançado, que foi mostrar um caminho diferente para fazer uma campanha eleitoral. E como eu queria contribuir de alguma forma, seja onde fosse, eu criei um núcleo de pesquisa dentro da Universidade Federal do Paraná, com uma série de professores da área de medicina, da área de educação, da área do direito. E nós estudamos há aproximadamente 3 anos as políticas sobre drogas ao redor do mundo, criei uma comissão dentro da Ordem dos Advogados do Brasil, na seccional do Paraná, OAB do Paraná, e no início do ano passado, eu fui convidado pelo prefeito de Curitiba para assumir a política municipal sobre drogas. Nessa função, eu tive a possibilidade de fazer algumas coisas com base numa proposta diferente para enfrentar os problemas associados ao uso de drogas, que é focar no ser humano. Há muitos anos, nós focamos na redução da oferta de drogas, ou as políticas são voltadas para a eliminação das drogas. E eu pensei em trabalhar com base no ser humano, que é quem vai atrás da droga. O ser humano é quem passa a ter problemas com a droga. Então, a gente tem que trabalhar pela redução da demanda pela droga. E eu pensei em mudar um pouco a perspectiva das ações públicas voltadas para esse problema, porque nós estamos partindo num ponto de vista, no meu entendimento, equivocado. Vamos pegar um exemplo de São Paulo, por exemplo. Há muito tempo, a gente passa recolhendo todas as pessoas que estão na rua usando crack, por exemplo. Nós colocamos num local, isolamos essas pessoas num local onde, teoricamente, elas vão estar recebendo tratamento, mas 25, 30, 45 dias depois, elas voltam desintoxicadas, mas para a mesma realidade, exatamente para a mesma realidade. E pouco tempo depois, estão fazendo uso de droga novamente. Então, lá em Curitiba, embora nós não tenhamos uma cracolândia, nós temos áreas de concentração de usuários de drogas que são dinâmicas. E eu pensei, então, em elaborar um programa que fosse um módulo móvel de atendimento, onde as pessoas que estão nessa situação de extrema vulnerabilidade, estão há 8 anos na rua usando crack, por exemplo, elas pudessem exercer a dignidade. Então, nós adaptamos esses ônibus, esses módulos móveis, para serem esses espaços onde os usuários nessa situação podem fazer higienização, eles recebem um kitzinho higienizador, onde eles podem ter atendimento psicossocial, onde eles podem fazer alimentação, né? E qual que é a ideia? Por que isso? Porque a probabilidade de nós recuperarmos uma pessoa nessas condições é muito maior a partir do momento que a gente integra essas pessoas na rede de serviços mais básicos da prefeitura, do que se nós continuarmos marginalizando esse grupo de pessoas que precisam de ajuda, né? E não de repressão, né? De mais marginalização ainda. Então, ela parte de um princípio, né? Nós não exigimos a abstinência do usuário de droga, porque é uma irrealidade você basear uma política pública que exija para que aquela pessoa seja inserida na abstinência. Vamos dizer, uma pessoa que está 8 anos na rua usando crack, por exemplo, é muito pouco provável que ela vá deixar de usar crack da noite para o dia. Então, nós precisamos, é muito mais inteligente que a gente integre essa pessoa na rede de serviços mais básicos e ela possa ter condições de se reconhecer como ser humano, e aí então ela pode ingressar num tratamento, desenvolver, né, uma recuperação. Mas exigir abstinência e internar compulsoriamente uma massa de pessoas, como se fosse uma massa uniforme, né, retirando a individualidade dessas pessoas, não tenho dúvidas, tem se mostrado uma política bastante ineficaz. Bom, para que a gente reflita sobre a questão das ações voltadas para a questão da droga, é preciso refletir, e eu trago aqui como um pressuposto, de que a droga sempre estará presente, querendo nós ou não. Não existe um único momento, nenhum único
capítulo da história da humanidade em que não teve droga, em que o homem não se relacionou com nenhum tipo de droga. E nós, no entanto, sabendo disso, as nossas políticas, as nossas ações são todas voltadas para a eliminação de determinados tipos de droga, enquanto outros tipos são culturalmente disseminados. Então, é uma ilusão nós acreditarmos que vamos acabar com a droga, que nós vamos eliminar as drogas. Isso nunca vai acontecer. E nem é desejável, porque as drogas fazem parte da história da humanidade, elas, querendo ou não, sempre estarão no convívio, em qualquer tipo de sociedade de aglomeração humana. E a forma que nós temos trabalhado a temática da droga, ela é baseada numa cultura do medo e do terror, que nada ajuda para que a gente compreenda como enfrentar melhor os problemas relacionados ao uso de drogas. A primeira experiência de política de drogas que a gente tem notícia é a famosa lei seca norte-americana. No início do século passado, o governo norte-americano proibiu o uso e a comercialização do álcool. Em pouco tempo, eles perceberam que aquela era uma política que não trazia bons resultados e voltaram atrás. Mas, em pouco tempo depois, elegeram um novo vilão a ser exterminado, que seria a maconha. Pouco tempo depois veio a cocaína, mais recentemente temos o crack, agora o oxi, e daqui a pouco mais outras drogas que são sintetizadas a cada dia. E eu me pergunto, quando é que nós vamos nos questionar por que tantas pessoas passam por problemas relacionados ao uso de drogas? Bom, a primeira questão é que a gente sabe que as pessoas fazem uso de drogas pelas mais variadas e infinitas razões, que não me cabe julgar. Portanto, eu diria que de todos os desafios que nós temos para superar, o mais importante deles é o preconceito, é superar o estigma que paira sobre os usuários de drogas. O julgamento moral que a gente faz como sociedade de uma pessoa que faz uso de drogas, como se o fato dela ter optado por usar uma droga fosse um defeito de caráter, uma questão moral, né? E enquanto algumas drogas são culturalmente disseminadas, outras nós fazemos esse julgamento moral, esse estigma, né, que paira sobre a maioria dos usuários de drogas, como se fossem pessoas realmente que têm defeitos de caráter. Isso atrapalha e atrapalha muito, como a gente vai ver, as políticas inteligentes e eficientes para reduzir esse problema. É por isso que existem várias iniciativas ao redor do mundo que propõem uma descarcerização ou uma descriminalização do usuário de drogas, ou seja, não punir a pessoa criminalmente com a pena de reclusão, por exemplo, com a prisão, pelo puro e simples fato dela estar usando droga. E vejam, pessoal, eu não estou me referindo aqui à pessoa que vende droga ou à pessoa que consome droga e comete algum crime. Eu estou me referindo aqui àquela pessoa que faz uso de droga. E essa é a descriminalização proposta por grandes pesquisadores e juristas, enfim, do mundo todo, que dizem que criminalizar um usuário de droga gera ainda mais problema, traz ainda mais dificuldades na recuperação dessa pessoa. E para que a gente entenda a necessidade de se repensar essa política criminalizante, eu trouxe os dados do Departamento Penitenciário Nacional, DEPEN, que mostram que em 2006 nós tínhamos 47.472 pessoas presas por tráfico de drogas no Brasil. Em 2010, esse número já era de 106.491 pessoas presas por tráfico de drogas no Brasil. De 2006 para 2010, portanto, um aumento de 124% no encarceramento de pessoas por tráfico de drogas. Hoje, esse número aqui, que também já está um pouquinho desatualizado, nós podemos dizer que 30% da população carcerária do Brasil são presos por tráfico de drogas. O problema é que o custo social disso é muito alto. E na prática, nós estamos literalmente investindo na formação de criminosos. Eu trabalho há mais de 7 anos com a recuperação de usuários de drogas. E eu digo com convicção, nós
vale a pena investir na recuperação de uma pessoa que tem problemas relacionados ao uso de drogas. Nós vemos que as pessoas que passam por problemas relacionados ao uso de drogas, uma vez que elas se encontram, né, que recebem tratamento e que estão em recuperação, elas canalizam todo aquele potencial e se tornam grandes contribuidores, pessoas que vão contribuir para a construção de uma sociedade mais justa. Elas vão devolver o investimento que nelas foi feito à medida que elas estão mais saudáveis. E nós estamos investindo em aparato militar, em helicópteros, em viaturas, em armamentos, em presídios, e estamos investindo na formação de criminosos, porque a gente sabe que uma pessoa que retorna do sistema penitenciário, ela retorna muito pior, né? Então, o custo social desse modelo repressivo e criminalizante, que acredita que os problemas associados ao uso de drogas vão ser resolvidos, encaminhando todas as pessoas que têm problemas com drogas para o sistema penitenciário, é uma insanidade. O custo disso é muito alto. E o mais importante para a gente refletir tem produzido bons resultados, né? Nós temos 30% da população carcerária do Brasil presos por tráfico de drogas, e quando nós vamos lá, né, nós vamos ver que 90% daquelas pessoas são dependentes químicos que precisariam de tratamento e não de cadeia e de repressão. Eu não vejo muito sentido, cada vez que eu vejo essas notícias, né, que publicam, hoje foi apreendido 50 quilos de cocaína, ontem apreendeu-se 600 quilos de maconha. Cada vez que eu vejo uma notícia dessas, eu paro e penso, e daí? Né? Uma intuição que eu tenho aí, obviamente eu não tenho, me parece que os traficantes de drogas, eles esperam mesmo que uma pequena parcela da produção vá ser apreendida e vá ser exibida nos noticiários, para que as pessoas pensem, olha, vejam o que estamos fazendo. Mas a gente sabe que nós não estamos conseguindo estancar o fluxo de drogas, e nem vamos conseguir enquanto nós não focarmos na redução da demanda pela droga, enquanto nós não focarmos nessa questão fundamental, que é se perguntar por que tantas pessoas se alienam com o uso de drogas. Enquanto isso, temos navios, containers, helicópteros passando e transitando com drogas. Então, eu não vejo muito sentido nessas apreensões que a gente se acostumou a ver na imprensa. E faz parte também dessa estratégia de criar uma cultura do medo e do terror, né, para que a gente entenda que essas pessoas que fazem uso de drogas são pessoas perversas, criminosos, que a gente precisa ter medo, né? Sendo que a grande maioria das pessoas que fazem uso de drogas são, na verdade, pessoas normais, comuns. A gente está vendo que são os nossos filhos, os nossos colegas de trabalho, as pessoas que nós admiramos, né? É uma pequena parcela de pessoas que fazem uso de drogas que vai desenvolver um uso problemático. Então, a gente precisa, de uma vez por todas, afastar esse estigma, esse preconceito que paira sobre os usuários de drogas. Essa quebra de paradigma, ela é corroborada pela academia, pela comunidade científica. Tem um professor norte-americano chamado Carl Hart, que é um professor neurocientista da Universidade de Columbia, em Nova York, que acabou de publicar uma pesquisa em que ele afirma que 89% das pessoas que faz uso de drogas não se vicia, não desenvolve um uso problemático, não se torna um dependente. Que apenas uma pequena parcela de pessoas que faz uso de drogas é que vai desenvolver uma dependência ou problemas relacionados ao uso daquela substância. E para essa pequena parcela, nós precisamos pensar políticas que sejam baseadas no enfoque da saúde, do atendimento, do amor, do acolhimento. Nós sabemos, como eu disse, que as pessoas fazem uso de drogas pelas mais variadas razões, né? E não necessariamente a pessoa é um criminoso, um bandido, um vagabundo, um sem vergonha. A gente precisa entender, né, que não se trata de um defeito de caráter.
O próprio professor Carl Hart, né, menciona o fato dos últimos 3 presidentes norte-americanos terem publicamente declarado, terem usado algum tipo de droga. O próprio presidente atual, Barack Obama, disse recentemente que já foi usuário de cocaína, e ele diz isso não como demérito, o professor Carl Hart, mas para que as pessoas procurem entender que às vezes é possível usar a droga e ser produtivo e ter uma vida, vamos dizer, normal. E com isso ele não está disseminando o uso de drogas, ele não está fazendo apologia, muito pelo contrário, ele entende a nocividade do uso de droga, ou dos problemas que uma pessoa pode ter relacionados ao uso de drogas, mas ele acha que o modelo com que nós enfrentamos esses problemas é que está errado. Então, esse modelo repressivo e criminalizante, ele gera ainda mais problemas do que o próprio uso de droga em si, que pode ser melhor lidado, né, mais adequadamente enfrentado sob um enfoque da saúde. Uma mudança de paradigma na política é decorrente dessa constatação de que a guerra contra as drogas, ela faliu, ela não tem produzido bons resultados. É por isso que nós vemos hoje grandes e vários movimentos ao redor do mundo que procuram repensar a forma com que nós enfrentamos os problemas relacionados ao uso de drogas. Um exemplo mais notório disso hoje é o presidente uruguaio, que está implementando uma política bastante diferente da que nós estamos acostumados no Uruguai, mas a primeira coisa que ele fala recentemente numa entrevista em que concedeu à televisão brasileira eu não defendo o uso de maconha, muito pelo contrário, eu acho que as pessoas vão se prejudicar usando maconha, só que eu acho que encaminhar essas pessoas para o sistema penitenciário gera problemas muito mais graves do que se nós tratarmos essas pessoas, do que se nós educarmos essas pessoas acerca do que elas estão consumindo, dos riscos de se consumir aquilo que estão consumindo, enfim, ele está propondo uma nova visão para enfrentar os problemas relacionados ao uso de drogas. Durante muitos anos, embora eu tenha sido sempre um aluno muito dedicado e eu nunca perdi nenhum ano na escola, nem na faculdade, eu me envolvi com o uso de drogas desde muito cedo. E eu me vi diante da situação de reconhecer que eu tinha um grave problema, que eu precisava de ajuda. Eu passei por 3 internamentos em clínicas para o tratamento de usuários de drogas, e eu costumo dizer que os meus 3 anos de relação com as drogas foram de intenso sofrimento. Eu vivi uma verdadeira escuridão. A minha família sofreu muito, mas eu, mais do que ninguém, sofri muito. E eu costumo dizer que eu tive uma luz na minha vida, uma nova perspectiva com o nascimento deste serzinho, que é o meu filho, que nesse ano está completando 7 anos, né, desde que ele nasceu. Eu nunca mais fiz nenhum uso problemático de drogas, e eu estou trabalhando desde então como voluntário em instituições de recuperação de usuários de drogas, e estou debruçado sobre a pesquisa das políticas de drogas, que eu não tenho dúvida nenhuma, influenciam na vida de todos nós. Eu tive um suporte muito grande da minha família, né, os meus pais são casados há mais de 30 anos, eu sempre tive tudo, eu estudei nas melhores escolas de Curitiba, e eu quero dizer com isso que a gente precisa quebrar aquele paradigma mesmo, afastar aquele estigma de que a droga é uma realidade da periferia, de que é uma realidade das pessoas menos favorecidas, porque ela está disseminada em todos os lugares. E uma grande necessidade, eu extraio dessa reflexão, que é repensar a cultura de disseminação do álcool na nossa sociedade, porque de todos os problemas relacionados ao uso de drogas, eu não tenho dúvidas que os problemas associados ao uso do álcool são os mais preocupantes. Nós vivemos numa sociedade que dissemina culturalmente o uso do álcool. E eu, em Curitiba, tive a oportunidade de apresentar para o prefeito, Gustavo Fruit, um projeto de prevenção comunitária com relação ao uso do álcool. E nós investigamos lá que a esmagadora maioria dos casos de violência doméstica contra as mulheres são relacionados ao uso do álcool.
65% dos casos de acidentes de trânsito são decorrentes do uso de álcool. E mesmo assim, nós temos propagandas sendo veiculadas no horário nobre da televisão, especialmente para o público jovem. Nós temos arenas esportivas sendo inauguradas com o nome de bebidas alcoólicas. Nós temos a indústria do álcool patrocinando os maiores eventos esportivos do nosso país. Em 7 anos de trabalho como voluntário, eu não encontrei até hoje um único usuário de crack que tenha começado a usar crack da noite para o dia. Hoje eu vou usar crack. Quase todos começaram com o álcool e a grande maioria dentro da própria casa. Então, o custo social do uso do álcool é maior e mais preocupante do que todas as outras drogas juntas. Só que impacta a sociedade ver um usuário de crack na rua. Agora, o álcool está disseminado em todas as classes sociais. E a gente precisa repensar a cultura mesmo com que nós usamos o álcool, porque realmente trata-se de um problema que a gente precisa enfrentar. E com isso, eu trago um exemplo prático de como nós podemos enfrentar os problemas associados ao uso de drogas, uma perspectiva muito mais inteligente e eficaz. Por exemplo, com o que nós fizemos com o cigarro, né? Eu acho que a maioria de vocês vai lembrar aqui, há 15 anos atrás, vamos pensar, eu tinha professores que davam aula fumando na faculdade, né? Tinha o uso normal, indiscriminado do cigarro nos aviões, né? Em qualquer ambiente coletivo, como os restaurantes, por exemplo, era normal fumar. E o que aconteceu? Há 12 anos atrás, aproximadamente, nós implementamos aquilo que a gente denomina de política de prevenção comunitária, que envolve uma série de ações que procuram mudar uma cultura. E a primeira ação foi justamente o marketing, a restrição sobre o marketing em torno do produto, né? Então, vocês vão lembrar aqui daqueles cowboys da Marlboro, né? Que estavam no meio da neve, em cima dos seus cavalos, nas montanhas, tragando seus cigarros, né? Era a coisa mais linda do mundo. Eu olhava aquilo com 18 anos e falava, nossa, é isso que eu quero, né? Mas foi restringido o marketing em torno do produto, os pontos de venda foram regulamentados para quem se vende, menor de 18 anos e tal, até redundar mais recentemente nessa lei que proibiu o uso de cigarro em ambientes coletivos. Mas, ao final desse processo, aconteceu aquilo que eu acho que é inestimável em dinheiro, em valor, que é mais importante, que é uma mudança cultural. Ou seja, o próprio fumante hoje se sente constrangido de acender um cigarro no ambiente coletivo. Então, nós mudamos uma cultura, né, sem proibição, repressão, mas permeado de muita informação, educação, né, sobre os riscos de consumir aquele produto, as consequências do consumo daquela substância, enfim, medidas que regulamentaram um mercado, um consumo que estava totalmente desregulamentado. Então, esse é um exemplo de uma política pública inteligente, eficaz, que não necessariamente trabalha com aquela ótica repressiva e criminalizante. De tudo que eu disse aqui, o mais importante, né, eu posso dizer hoje com mais clareza, que eu vivenciei, né, todos os problemas que eu vivenciei, porque eu, assim como acredito todos vocês, sempre me indignei, eu sempre me incomodei com as injustiças, as desigualdades sociais, sempre me incomodou muito ver uma pessoa na rua, mas eu não sabia lidar muito bem com aquilo, e eu parti para uma anestesia, vamos dizer assim. E recentemente eu fui buscar o meu filho para a gente passear, e eu estava voltando para o meu carro, assim, em direção ao meu carro, com o meu filho, e vinha vindo uma senhora na minha direção, uma cadeira de rodas, ela devia ter mais de 90 anos, e eu não sei dizer exatamente o que aconteceu naquele momento, mas de alguma forma a gente se comunicou. O olhar daquela senhora foi uma coisa tão profunda, que eu carrego até hoje comigo, que eu recebi aquilo como um presente. E naquele pequeno instante de segundo, eu percebi que a gente recebe presentes a todo instante, a todo momento na nossa vida. Só que na grande maioria do tempo, nós não estamos com os olhos e com o coração aberto para receber esses presentes. E a partir daquele momento, eu decidi que eu estaria mais aberto a receber esses presentes. Desde então, eu me sinto uma pessoa plenamente feliz.
embora eu tenha parado de usar drogas, o meu mundo, eu não parei de ter problemas, né? Os problemas continuaram normalmente, só que eu mudei substancialmente diante dos problemas, e eu me sinto uma pessoa plenamente feliz desde então, mesmo tendo que enfrentar todos os problemas cotidianos que a gente, a maioria das vezes, é obrigado a enfrentar. Então, eu entendo hoje que tudo que eu tenho feito e que eu faço é porque eu sou uma pessoa feliz, porque na medida em que eu fui me tornando uma pessoa feliz, eu fui reconhecendo a necessidade do outro, eu fui reconhecendo que eu sozinho eu não sou feliz, que nós só somos felizes juntos, e por isso eu me sinto hoje dedicado à causa de ajudar a contribuir com a melhoria da vida em comunidade. Então, eu diria que o processo de recuperação de um usuário de drogas nada mais é do que um processo de autoconhecimento. Por isso que eu convido todos os colegas, sempre que têm oportunidade, para se debruçarem sobre essa incrível experiência do autoconhecimento, porque quanto mais nós nos conhecemos, nós vamos encontrar o amor, que eu acho que é a essência de cada ser humano, e com o amor a gente consegue contribuir, a gente consegue construir uma sociedade melhor. Eu quero desejar a todos vocês, todos os senhores, que sejam tão felizes quanto hoje eu sou feliz. Muito obrigado.